Eu sou Virgílio Medeiros e você está no canal Seja BH, Reflexões Espíritas para a Nova Era. Hoje nós vamos abordar o capítulo 7º da parte 2ª de O Livro dos Espíritos, que se intitula Da Volta do Espírito à Vida Corporal. E Kardec se vê preocupado em questionar os espíritos sobre qual é a perturbação que o espírito sofre ao reencarnar. Ou seja, os espíritos estão no mundo espiritual, na erraticidade, esperando uma nova oportunidade que Deus lhe concede, ou seja, uma nova encarnação, uma nova vida, uma nova oportunidade aqui na Terra. E nesse instante, será que o espírito sofre algum tipo de perturbação? E os espíritos respondem a Kardec que essa perturbação é muito maior do que quando o espírito sai do corpo e retorna ao mundo espiritual. E os espíritos explicam por quê. Porque a encarnação ela é mais demorada. Ou seja, existe um período preparatório para a nossa encarnação, a nossa nova vida aqui na Terra. Assim, claro, como existe a nossa preparação do nosso retorno ao mundo espiritual. Mas os espíritos esclarecem que na volta do espírito à vida corporal, esse período é mais longo. Por quê? Existe, então, uma fase ao espírito que ele deve diminuir o seu perispírito. E fazendo essa diminuição do perispírito, ele vai perdendo, de certa forma, a sua memória, as suas potencialidades, as suas faculdades. O esquecimento do passado está entre esses problemas. E também o espírito, ao se conectar fluidicamente ao novo corpo que ele está formando, ele também se acha então preso novamente ao corpo de carne. E isso, claro, limita as suas possibilidades, o seu potencial, a sua capacidade, e com isso, isto causa-lhe uma verdadeira perturbação. E os espíritos dizem, na pergunta 339 de O Livro dos Espíritos, que pela morte o espírito sai da escravidão e pelo renascimento entra para ela. Então, esse período de escravidão seria esse período em que você está ligado à carne, sem poder exercer todo o seu potencial como espírito livre que você é e executa quando você está em estado de espírito no mundo espiritual ou no estado de erraticidade, esperando e aguardando uma nova encarnação. E na pergunta seguinte, a número 340, os espíritos falam que no instante da encarnação do espírito, ele procede como o viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que se decide desafiar. Então, será uma nova vida, uma nova encarnação, realmente um grande desafio para esse espírito, para todos nós como espíritos, que precisamos, de alguma maneira, retornarmos à Terra para acertarmos as nossas dificuldades, os nossos erros do pretérito, já que todos nós somos devedores da vida e por isso precisamos que na nova encarnação estaremos acertando
essas contas. Como nós já tivemos outras encarnações ou diversas passagens pela Terra, Allan Kardec pergunta nas questões de número 344 a 383, nós sabemos que no momento da concepção nós estaremos ligados a um corpo por um laço fluídico que cada vez fica mais apertado até que nós concretizamos realmente a nossa encarnação, quando a nossa mãe dá à luz a esse novo ser que chega à Terra. Também sabemos que esse novo corpo que estamos juntos desenvolvendo, juntos que eu quero dizer é o espírito influenciando o seu próprio desenvolvimento e também pegando os recursos, genéticos da mãe e do pai e a própria natureza do gênero humano, que se desenvolve em conjunto. Então, o invólucro material que nós mesmos construímos e iremos morar por um certo tempo aqui na Terra, esse invólucro, claro, vai constituir um obstáculo ao exercício das nossas reais faculdades quando espírito. Além disso, durante o estado da infância, nós teremos a nossa consciência um pouco adormecida, e esta será a grande oportunidade para os nossos pais ou responsáveis incutirem dentro de nós os novos conceitos educacionais, e esses conceitos certamente vão nos ajudar ao nosso desenvolvimento e adiantamento. Além disso, nós saberemos o gênero de provas a que seremos submetidos, já que nós mesmos escolhemos o gênero de provas que vamos passar aqui na Terra. É uma programação da nossa reencarnação, e esta programação certamente será para o bem, será para o nosso próprio desenvolvimento. E é claro, não será uma vida fácil, mas sim cheia de desafios. E todos nós, como espíritos, sabemos que essas provas ou desafios que iremos passar poderão retardar ou facilitar a nossa ascensão espiritual, conforme a resposta ou as atitudes que a gente tiver perante todas elas. Sobre a volta do espírito à vida corporal, nós tomamos como exemplo o livro Libertação, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier e o espírito André Luiz. Neste livro, nós encontramos uma personagem singular, que é a benfeitora Matilde, e das esferas espirituais mais altas, ela vem se comunicar com os habitantes daquela região, daquela colônia espiritual, que tem como responsável o senhor Gúbio. E ela começa a falar sobre a reencarnação. E Matilde diz que a volta dos espíritos à vida material é o abençoado retorno à esfera do recomeço. E ela fala que de que valeria o retorno à oficina da carne sem o conhecimento das obrigações que nos competem ante a justiça divina? Que nos adiantaria o temporário esquecimento do passado sem nos integrarmos na responsabilidade que temos? De que adianta aproveitar o estágio bendito na região da neblina, como é chamada aqui a volta à Terra, para repetirem as mesmas faltas de outra época?
E ela continua: rogaste o regresso à sombra protetora da carne, mas, contudo, já armazenaste suficiente força para esquecer os males que foram causados a você na crosta terrestre? Reconheceis os vossos erros a ponto de aceitar a necessária retificação? Já fortalecestes o ânimo? Aprendestes a servir? Já auxiliastes os companheiros no caminho evolutivo? Realizastes boas obras? O lavrador não recolherá sem plantar. Vemos que a mentora Matilde, ela está dizendo a todos aqueles espíritos candidatos à nova reencarnação que não será fácil esse retorno à Terra. Todos nós temos responsabilidades e, claro, desejamos consertar nossos erros, porém, temos que realmente ter boas intenções e boa vontade para realizar essas promessas que normalmente nós fazemos no mundo espiritual. Mas quando chega aqui, nós esquecemos as nossas responsabilidades. E a irmã Matilde faz uma advertência: modifiquemos as nossas disposições íntimas em relação aos nossos adversários. O inimigo é a nossa lição libertadora, que, enfrentando os problemas, assim fazendo, as potências angélicas estendem-nos braços fraternos através de 1000 recursos invisíveis e indiretos, a fim de que aprendamos a escalar o monte da sublimação em marcha aos cumes celestes. Então, claro, teremos as nossas dificuldades, mas essas potências angélicas irão estender 1000 recursos invisíveis e indiretos. São difíceis de perceber, mas que eles estarão à nossa disposição para vencermos esses desafios. Então, convocamos você a pensar. Você tem dificuldades? Você tem alguma facilidade? Procure perceber que as mãos invisíveis desses nossos benfeitores estarão sempre dispostas a nos apresentar uma nova opção, um novo caminho para direcionarmos as nossas ações e vencermos as nossas dificuldades. Todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. A sua justiça, a justiça de Deus, porém, lhes concede realizar em novas experiências o que não puderam fazer concluir numa primeira prova. Então, essa oportunidade, da encarnação é este planejamento reencarnatório para cada espírito. Quando o espírito é nobre, ele mesmo escolhe as suas provas, o que ele vai atravessar durante a sua estadia aqui na Terra. Mas se é um espírito de classe primária ou primitiva, ele nem percebe o que está lhe acontecendo. E normalmente as suas reencarnações são mais recorrentes. E dos grandes espíritos, dos espíritos mais evoluídos, essa reencarnação obedece então todo um preparatório, um planejamento. Então, entre os espíritos mais primitivos e aqueles espíritos mais nobres, existe uma gama de espíritos e certamente também uma gama de planejamentos espirituais para cada indivíduo. Sendo assim, como nós poderíamos então aproveitar bem a nossa atual reencarnação? E diz-nos o Evangelho: realizando os desígnios
que Deus nos confiou. A existência saudável é dinâmica e referta de ações exitosas e mal-sucedidas que se interrelacionam em um panorama de acertos e erros, enganos esses que se convertem em aprendizagem para futuras conquistas que enobrecem o nosso espírito, né? E nós como seres humanos. Divaldo Franco, nas suas palestras, ele diz sempre que o objetivo existencial deve ser o desenvolvimento do nosso Cristo interno, conforme modelo e guia da humanidade. Então, como aproveitar bem a nossa atual reencarnação? Os Espíritos dizem: a primeira regra, amai-vos. A segunda, instruí-vos. Desenvolvermos a razão, mas também o sentimento, transformando-nos todos em pessoas com sabedoria. E diz Chico Xavier e Emmanuel, né, sempre o seu companheiro amado e instrutor apaixonado, educador, e que ajudava Chico Xavier na sua encarnação. E ele dizia: aquele que sabe pode chegar às estrelas, mas somente aquele que ama chegará a Deus. Então vamos aproveitar a nossa vida, aproveitar essa grande oportunidade de uma nova encarnação, no trabalho, no estudo, no desenvolvimento espiritual e moral que todos devemos buscar. Muita paz, muito obrigado.